Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do FPR 360, dando um giro pela nossa universidade. E o convidado de hoje é o nosso diretor, o Padilha. Tudo bem? E aí, beleza? Tudo certo, gente? Obrigado pelo convite, participar desse podcast. É um prazer aí poder trocar uma ideia com vocês. A gente que agradece, né? Já conseguimos trazer o reitor, né? E agora o nosso diretor aí. A gente fica muito feliz, muito contente que vocês aceitam o nosso convite também. Maravilha. Bom, para a gente começar, queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouquinho de como foi a sua carreira acadêmica, contar um pouquinho da sua história para a gente. Bom, minha história... Bom, meu nome é José Eduardo Padilha de Souza. Eu não uso de Souza por causa das citações em artigos e também porque eu tenho uma história que é interessante com o Souza, que meu RG era Souza com S, meu CPF era Souza com Z e deu um problema. Aí tive que mudar. Quando eu mudei, lá na Receita Federal, eles mudaram o meu sexo também. E eu falo que foi o primeiro casamento que eu casei com a minha esposa, no meu CPF, e eu era o sexo feminino. E eu fui descobrir quando a gente comprou nosso apartamento, que teve que mudar, porque não podia ter casamento com do mesmo sexo. Nossa, deu um Deu um BO, mas aí eu voltei para Souza com S e também voltei a ser masculino depois do tempo. Eu não uso o de Souza. Fico como Padilha também, que é o nome de família aí, né, que a gente usa. Embora o Souza é do meu pai, então não pode deixar de usar. Ah, sim. Mas assim, eu sou formado em Física, me formei na UEM, fiz graduação na UEM em Física e termino, se eu não me engano, em 2002, eu me formei em Física na UEM. E aí saio da UEM, vou para a USP fazer mestrado em Física e fiz mestrado, fiz doutorado. Aí todo mundo que sai do doutorado, que não consegue emprego, vai fazer pós-doc. Então eu fiz um primeiro pós-doc na USP, aí terminou meu primeiro pós-doc, entrei no segundo pós-doc na USP, depois fiz uma parte desse pós-doc na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Volto para o Brasil, termino o pós-doc e passo no concurso e em 2015 venho aqui para Jandaia trabalhar um pouco, trabalhar de verdade, né? Como professor e aí sim. Então em 2015 você vem para cá e aí começa a lecionar aqui, né, na UFR Jandaia, né? Em 2015 eu cheguei aqui em Jandaia, quando eu prestei o concurso, o professor William Nascimento, na época, era coordenador da licenciatura em Exatas. E ele falou, você vai ter um desafio, né? Eu vim para cá olhando para aquele projeto anterior do campus, que tinha os cataventos, aquele prédio lindo e maravilhoso. E a gente chega aqui, não era a realidade. Era um campus que estava começando. Começou aqui O campus começou em 2014. 2014, né? Você veio, o campus tinha um ano de vida. E não tinha laboratório de física ainda. O laboratório de física, junto com o laboratório de topografia e curva de precisão, aqueles montes de estação total que a gente tem, ele foi comprado lá no final de 2014, mas não tinha chego ainda. Sim. Então, quando eu vim para cá, eu trouxe vários equipamentos da USP para cá, para poder montar um laboratório, para montar alguma coisa de aula, alguns experimentos. Mas logo na sequência já chegou aquele laboratório que a gente tem hoje, que é um laboratório muito completo de física. Sim. E aí, no início, eu já entrei dando aula de laboratório de física. Era legal, né? Mesmo eu sendo físico teórico. Né? A minha formação é de na física área de física teórica, física matemática e simulação computacional. Sim. Mas assim... E aí já veio para cá para da física experimental. Né? Lá na USP, eu era professor de física experimental, não contratado, né? Lá a gente chama de... tem os monitores que ficam tirando dúvida, tem os monitor bolsista, que era aqueles que assumiam uma turma, e eu dava aula para engenharia elétrica lá na USP. Ah, sim. Né? E também para licenciatura em física no período noturno. Lá também. Então você já tinha uma certa experiência, por mais que não fosse sua área, né, de estudo e tudo, já tinha uma experiência com a física experimental, né? Isso, que é uma das áreas mais importantes que tem na física, né? Ah, sim. Experimento é o que meio que comprova a teoria, né? Você tem a teoria ali, mas o que vai comprovar mesmo é a parte prática. É a parte prática. Ou a teoria tenta explicar a prática. Sim.
quando a prática não é possível, né, ou viável, a teoria vem para provar, né? Mas assim, foi bem desafiador começar aqui, mas é muito prazeroso você começar em um lugar, né, e começar a participar da construção. Você vem do início, né? Então você já está ali, já conhece. Acaba todo mundo te conhece também, né? Porque você sempre está aqui. Então, exatamente. É bem legal. E já puxando nessa área aí de começo, de introdução ao campus, né? Eu ia perguntar um pouquinho das pesquisas que você vem tendo aqui no campus e tudo. Né? Hoje você está no cargo de diretor, mas não deixa as pesquisas de lado, né? Sim, não. Isso é bem interessante. A gente sempre sai do mestrado, do doutorado, com aquela vontade enorme de continuar fazendo pesquisa. Sim. Quando eu saí da USP, eu estava num grupo que era um grupo muito bom da área de estrutura eletrônica, né? Um dos pioneiros no Brasil na parte de estrutura eletrônica de materiais. E eu chego aqui, inclusive o meu ex-orientador, o professor Adalberto Fazio, ele me cedeu 2 computadores para eu trazer para cá, para ter alguma coisa, para começar a trabalhar. E eu nunca parei com pesquisa, né? Nunca parei com pesquisa, sempre trabalhei bastante. E em 2015, eu fui o primeiro caso da UFPR em ganhar Bolsa Produtividade em Pesquisa sem fazer parte de programa de pós-graduação. Então, consegui a Bolsa Produtividade no CNPq, de pesquisador, e isso só dá mais força para a gente continuar fazendo pesquisa. Um gás a mais, né? Com certeza. Eu venho trabalhando há muito tempo com física, com pesquisa, né? A minha vida inteira, na verdade, minha carreira acadêmica. Tem pesquisa, né? Tem pesquisa. Trabalho com simulação computacional de materiais, trabalhei muito com grafeno. Muito se falou do grafeno e tal, que o Mackenzie que faz grafeno. Na verdade, não, né? Mackenzie não faz nada de grafeno. Depois eles editam isso. Mas assim, e consegui entrar na pós-graduação, ser professor efetivo da pós-graduação em física da UEM, que é minha universidade raiz, né? Mãe, digamos assim, minha universidade mãe. E aí hoje eu oriento lá na pós, já tenho vários alunos de doutorado defendido, de mestrado, mas sempre com esse pezinho na pesquisa. Muito importante, de não parar, né? Isso é uma das coisas que eu acho que tem que acontecer, a gente não pode parar. Se de parar, maneira alguma, a né? gente... Já era, né? Já era. Esquece. E em relação às pesquisas, queria perguntar assim, qual foi a pesquisa que você mais se orgulha de ter ali estado à frente? Cara, eu entrei, quando eu entro na pesquisa, meu trabalho de mestrado era com nanotubos de carbono. Era o material da época, né? Pô, nanotubo de carbono vai ser o futuro e tal. E aí logo depois veio o grafeno. O grafeno até hoje ele é considerado um material que pode ser revolucionário, né, no mundo, na tecnologia e assim por diante. Agora tem um trabalho que é bem interessante, ele nem é o meu trabalho mais citado, mas é o que eu mais gosto porque foi a primeira experiência que eu tive internacional. Minha tese de doutorado era estudar bicamada de grafeno para ser usada como dispositivo, como transistor. Então tinha um trabalho muito importante de um pesquisador do Avores, da Universidade de Berkeley, se não me engano, que ele falava que a bicamada de grafeno podia ser usada como transistor, só faltava melhorar um pouco as coisas. E aí, meu trabalho de doutorado era estudar transistor feito de bicamada de grafeno. Tem um trabalho enorme, porque tinha que implementar um código de simulação. Era algo novo, né? Era algo novo. E os códigos de simulação não poderiam ser feitos para estudar transistor daquele jeito, então eu tive que fazer tudo uma implementação, demorei uns 2-3 anos para fazer a implementação. E aí, o meu resultado era, não serve para transistor. E camada de grafeno não vai funcionar. Não adianta fazer o que você queira, não vai funcionar. Mas aí, eu pego esse trabalho, submeto num congresso internacional e minha primeira viagem internacional em Dallas, né, no estado do Texas, vou apresentar esse trabalho às 8 horas da manhã, na segunda-feira, no primeiro dia do congresso.
no APS March Meeting, que é um dos maiores congressos na área de física. Meu ex-orientador não pôde ir no evento, que ele estava com problema lá, não tinha renovado o passaporte ou visto. E aí a comunidade inteira falava de grafeno. Grafeno, tal, da bicamada, maravilha, vai fazer transistor. E aí na primeira fileira estava o chair da sessão, que era o professor Walter Derrier, que é um super especialista em grafeno. Do lado dele estava o Avores, que era aquele professor que tinha falado que a bicamada ia servir. Do lado dele estava o Novoselov, que foi um dos ganhadores do prêmio Nobel do grafeno. Pouca pressão, graças a Deus, né? Aí eu já chego lá e falo assim, olha, para falar, mas não funciona, não vai dar certo. Mas assim, e aí você vai apresentando e você olha para a plateia, porque se aqueles três balançassem a cabeça pro lado assim, do tipo, não, tipo, já era. Ia pedir desculpa e ir embora. Mas na verdade eles entenderam, né? O professor Derrier, que era o chair da sessão, ele fez uma pergunta e falou assim, olha, acho que sua explicação é válida, mas também tem a questão dos edges lá da borda do sistema que explica por que não funciona. E os outros dois ficaram quietos, ou seja, concordaram. Nem é o meu trabalho mais citado, mas é aquele marco, né, do primeiro trabalho. O que mais marcou. Tem vários outros, né? Tem um trabalho, uma das grandes revistas de física é a Physical Review Letters. Então, conseguiu publicar lá, você tem o carinho o aval, que você fez um trabalho de relevância. Então, tem um trabalho publicado no PRL que foi um inferno para publicar, um ano de brigas com referis e editores. Mas deu tudo certo, esse é o meu trabalho mais citado hoje, né? Passa de 400 citações. É muito coisa. Mas assim, na teoria, é difícil a gente ter um trabalho que você fala assim, pô, foi um impacto muito grande. Eu tive um trabalho que foi escolhido como highlights, né, destaque de uma revista, só que ele tem poucas citações. E no meu concurso, o membro da banca perguntou, pô, esse trabalho aqui teu foi highlights da revista, um trabalho super importante, por que tem pouca citação? Eu falei, porque eu resolvi o problema. Eu tinha uma questão em aberto, você resolve. Quando você soluciona, você acabou, não abre margem. Aí o pessoal perde interesse naquilo lá e vai para outra coisa. Sim. Né? Mas, e tem outros vários, né? Tem outros vários. Trabalhos importantes, por exemplo, um outro trabalho que marca muito é um trabalho que foi feito junto com uma aluna aqui do campus, com a Rosana, que é o primeiro trabalho que eu tenho publicado, feito por uma aluna de iniciação científica, em revista Qualis A1, né, ela teve 2 ou 3 trabalhos publicados comigo. Mas mostra o poder que a gente tem também de levar conhecimento um pouco. E ela é da engenharia de alimentos, imagina, trabalhando com na área de teoria. Assim, são várias coisas mas que são legais. Com certeza. E assim, bom, é muito trabalho, né? Eu imagino. E em relação a digamos assim, o apoio à comunidade, né, e os trabalhos voltados para a comunidade, que aqui no nosso campus em específico a gente vê que é um assunto muito abordado, né, os programas de extensão para a comunidade, o apoio à comunidade e trazer a comunidade para dentro da faculdade também. Eu queria que você falasse assim, os projetos em relação à comunidade, né, que nós temos hoje no campus e que você está à frente. Quando eu vim para cá eu era pesquisador, só, assim. E eu não tinha conhecimento de extensão. A vida inteira era só pesquisa. Só pesquisa. Existe um preconceito, ou um preconceito, né, de pesquisadores com respeito à extensão. E aí, foi até quando eu fui candidato a vice-diretor, na primeira vez, eu falei, gente, eu não tenho ideia do que eu vou fazer se eu entrar nesse cargo. Mas eu vou tentar fomentar a pesquisa. Fazer alguma coisa com pesquisa. Mas aí, a minha inserção dentro da extensão, ela começa lá na pandemia. Né? Lá em 2019, né? Março de 2019. Não, mais de 2020, né, pandemia? Mais de 2020. Mais de 2020, né? Final de 2019 que começou então, a se falar um pouco, né, lá em Wuhan e tal. Em 2020,
começa essa pandemia, eu já estava como vice-diretor aqui do campus, e aí a gente vê uma movimentação gigantesca que as universidades tiveram para tentar ajudar de alguma forma. Não foi diferente aqui do campus. A gente teve o primeiro movimento aqui dentro do campus, que foi a produção do álcool gel, né, encabeçado lá pelo professor Eduardo Meurer, professor Valkyrie e a turma toda. Depois do álcool gel, eu vi, a gente sempre estava acompanhando, que as universidades, muita gente que tinha impressora 3D, vão mexer com face shield, ou impressão de tubinhos que servem para... Não tinha respirador na época. Sim. Faltava. Tava Então, faltando. de um respirador a gente faz 2, então faz aquelas acoplamentos. Eu falei, pô, nós temos uma impressora 3D. Tinha 2 alunos muito bons na época aqui, que sabia mexer com as impressoras 3D. Eu não tinha ideia como funcionava aquele troço. Que era o Ederson e o João. Aí eu falei, pô, vamos fazer face shield. Vamos começar a imprimir máscara. Aí a gente começou, a gente montou o grupo, né, na época, chamava Jandaia Makers. Batizamos lá só para colocar um nome. E aí a gente começou a imprimir as face shields para doação. Lá no início era uma desgraça. A gente imprimia 6 máscaras por dia. Era 6 máscaras e perdia 10. 6, não sabia mexer. Só que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Lá na fase aguda da pandemia a gente já estava conseguindo imprimir 200, 250, 300 máscaras. Só que eu comecei a pegar gosto para aquilo ali. Né? Então é igual droga. Você tem uma impressora, a gente saiu de uma impressora, compramos outra, chegando no final da pandemia tinha 12 impressoras 3D. Tem o laboratório ali só tem um laboratório de impressora, né? Hoje em dia, que é o Maker, que aí eu comecei a entender que isso aí é algo muito importante. Eu comecei a entender realmente o papel da extensão dentro da universidade. Né? É onde que você tem a abertura de levar o que você faz aqui dentro para fora e ajudar. Sim. Bom, dali surgiu uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Né? Um exemplo é o projeto daquela mãozinha que a gente fez para uma criança, que foi o primeiro desafio que eu tive ali dentro, que foi surgindo outras coisas. Né? Eu fui na prefeitura um dia e aí me perguntaram, pô, você consegue fazer uma prótese para uma criança? Eu falei, cara, consigo. Não tinha ideia. Tinha ideia. Aí eu comecei a fazer a prótese. Falei, mas deixa eu começar a fazer alguma coisa antes de falar para a criança. A criança tinha 7 anos. Sim. Aí imprimi a mão. Aí chegou no ponto que eu falei, e agora? Como que essa mão abre e fecha? Tem que ser flexível. Não dá para fazer uma mão com uma coisa rígida, porque senão... Vai ficar parada. Ela já tem trauma, porque não tem a mão. E se você faz as juntas de um plástico rígido, depois de 2 tempos que ele mexe, quebra, cai o dedo lá da mão biônica dele. Aí traumatiza mais ainda. Aí eu vi que eu precisava imprimir filamento flexível. E filamento flexível é danado porque as nossas impressoras, as 12, não imprimiam filamento flexível. Aí demos um passo para trás, eu fui lá e construí uma impressora 3D para imprimir filamento flexível. Aí a gente imprimiu, fez a mãozinha e entregamos para a criança. Ele não usa essa mão para o dia a dia porque ele já era acostumado com aquilo. Mas só o fato dele ter aquilo ali, e ele falou assim, pô, agora os meus amiguinhos que vão querer ser igual a eu. Porque ele antes tinha muito bullying, porque ele era diferente. Agora o pessoal quer ser diferente igual a ele, com aquela mão, tipo, do Homem de Ferro. Então, isso é um dos papéis muito grandes que a gente tem, né, que é levar uma coisa que a gente tem dentro da universidade, uma tecnologia que é de ponta, para mudar a vida de alguém. E isso hoje, a gente expandiu demais o projeto, né? A gente tem muitas ações com escolas, tentar levar um pouco dessa cultura de mão na massa, sair um pouco da tela do telefone. Para mostrar, né? Para mostrar. A universidade. E aí a gente tenta hoje expandir isso, não só para o Maker, mas eu como diretor aqui do campus, a gente fomenta muito, né, os outros projetos de extensão também, para que eles levem as coisas da universidade para fora. Acho que esse é o nosso grande papel.
Com certeza. Você fazer aqui dentro e expor para a comunidade, é o que você falou, ajudar a comunidade no geral, né? Exatamente. Porque a universidade, ela participa da comunidade e a comunidade participa da universidade. E às vezes falta esse caminho, né, de ligação entre as duas. E isso é algo que aqui dentro do campus a gente vê muito presente, né? Essa ligação entre comunidade e universidade. E é muito importante, como você falou, né? É trazer o que tem aqui, levar o que tem aqui para a comunidade também. E é a extensão que faz isso. Sim. Sem sombra de dúvida, não tem jeito. Em primeiro lugar. E em relação a quando você assumiu a diretoria do campus, né? Que ano que você assumiu a diretoria? Eu entrei na vice-direção, fui na vice-direção, 2017. Final de 2017, salvo engano. E aí veio a ser diretor em 2020, 17, 18, 19, 20. 2020, né? 2020 e termina ano que vem. Ano que vem. Então, já puxando esse lado, né, de diretor, quais foram os maiores desafios, né, que você vem enfrentando como diretor? Nós que estamos aqui no campus, pelo menos a gente que é calouro, já viu que esse ano não foi fácil, né? Porra. E eu queria que você falasse um pouco, né, da questão dos desafios, principalmente desse ano, né? Sim, cara, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu lembro que quando eu tomei posse como vice-diretor, o professor Ricardo Marcelo, o reitor, tinha tomado posse como reitor. A gente andou junto ali. Ele já tinha sido diretor de setor lá em Curitiba e tudo. E a primeira visita que ele deve ter comentado isso aqui, ou não, mas a primeira visita que ele fez como reitor foi aqui no campus. 19 de dezembro de 2017, ele esteve aqui no campus. Quando ele chega aqui, ele viu um campus que tinha 5 laboratórios. Era um laboratório de física, um laboratório multiusuário de pesquisa, 2 laboratórios de informática e um laboratório de química, que era o da Fafijam. Só tinha isso aqui, não tinha mais nada. Para 3 engenharias, 2 licenciaturas, isso era péssimo, caos. A biblioteca era nessa sala onde a gente está hoje, né? A biblioteca não tinha livro. E aí comecei a batalha pelo campus ali naquele momento, pedindo. Professor Ricardo, dá uma olhada na nossa estrutura, precisamos disso. Só que a universidade de 2016 para frente, o orçamento da universidade foi ridículo. Assim, o investimento na área de educação, o corte foi drástico. O corte foi muito, muito radical. E aí, sempre batalhando. Vamos lá, vamos tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, mas tinha lá a esperança de fazer uma construção de um campus lindo e maravilhoso, como era aquele projeto antigo. Caríssimo, um projeto milionário. Mas vamos lá, vamos tentar. Só que chega um ponto que a gente tem que falar o seguinte: tudo bem, a gente precisa de uma casa própria, mas a gente precisa da estrutura interna primeiro, porque os alunos estão aí. Sim. Não dá para ficar esperando. Já está acontecendo, né? Está acontecendo. O aluno que estava lá em 2017 não podia esperar o campus ficar pronto agora em 2024, como vai acontecer, ou começar. E aí, eu sempre batalhei muito pela estrutura do campus, né? Muito pela estrutura do campus. Então, precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas a UFPR naquela época pagava nosso aluguel, era 100 mil reais por mês de aluguel, até mais, acho que era quase 120. E aí teve um momento estratégico, né, em que aventou-se que o campus ia embora para Mandaguari, né, porque o prefeito de lá disse, né, que ia levar a gente para lá sem custo. E a história completa a gente conta depois, né? Pode ficar online. Mas foi um trabalho muito pesado e estratégico, que quem tocou naquele momento foi eu, a professora Graciela, vice-reitora, o professor Ricardo, o Marco Cavalieri, que é o ex-pró-reitor de administração, e o professor Elton, que era o diretor da Integra na época. E a gente deixou o pessoal acreditar que a gente ia embora. Mas, na verdade, foi uma estratégia para mostrar para a prefeitura de Jandaia que o campus era muito importante daqui.
Então eu tive algumas reuniões com o prefeito na época, com o Ditão, e a gente conseguiu mostrar que de fato ele é importante, mas a gente precisava investir aqui dentro. Só que para a gente investir precisava sobrar dinheiro da universidade. E aí a contrapartida foi, a prefeitura falou então, não, por isso que a gente só tem que agradecer a prefeitura de Jandaia, né, Ditão, o Lauro, que eles assumiram o nosso aluguel. E aí com o aluguel, com o dinheiro que sobrava do aluguel, a gente reinvestia no campus. A partir do dia que eles assumiram o nosso aluguel, eu fui lá e chamei o professor Ricardo, falei, agora a gente não paga mais aluguel. E na mesma semana ele liberou para a gente, se eu não me engano, foi R$500 mil, que foi aquele laboratório de fenômenos de transporte que tem na sala B106, vários outros equipamentos. Então a gente começou a criar a nossa estrutura. E ao longo dos anos, né, a gente foi expandindo cada vez mais, expandindo. Aí saímos do bloco B, esse atual hoje, vamos para o bloco A. O bloco B hoje é um bloco só de laboratórios. E de 2017 a 2022, na hora que a pandemia encerra, a gente sai de uma estrutura de 5 laboratórios para uma estrutura de 39. Coisa pouca, né? Assim, coisa pouca. Muita mão na massa. Né? Tinha dia que a gente tinha que pintar a parede, tinha dia que a gente tinha que fazer instalação elétrica, tinha dia que era serviço de serralheria, solda, marcenaria. Fazia um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, mas era algo que era uma demanda. Nós temos vários professores que precisavam de estrutura, os alunos precisavam de estrutura e o meu grande objetivo sempre foi a manutenção, primeiro, interna. Tem que ter estrutura, tem que dar oportunidade para todo mundo fazer pesquisa e ter estrutura para ensino, para tudo. Só que chega um momento que a gente teve a segunda desgraça. A primeira foi a pandemia, porque nós estávamos tudo pronto, vem a pandemia. Durante a pandemia, como estava tudo fechado, a gente cresceu demais também. Aí estava tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, tal, os ar-condicionados da biblioteca funcionando, só que nunca tinha sido ligado. Veio a chuva de granizo. A chuva de granizo devastou isso aqui. Aí vem o segundo grande desafio, que foi reconstruir tudo, né? Reconstruir o bloco de lá, terminou agora, né? O auditório. Aí a gente reconstrói tudo com muito esforço. E no mesmo momento que a gente começou a ser muito ameaçado aqui dentro, a nossa existência, né? Quando a gente está na direção, a gente não compartilha com todo mundo os perrengues, porque não vale a pena. Mas assim, é corpo de bombeiro, é o leilão, né, é as dívidas, os contratos que um órgão público tem que fazer um contrato, por exemplo, a energia e a água a gente paga para a Fafijam, porque eles que têm a conta de energia, está no nome deles. Sim. Mas como que eu faço um contrato de um órgão público com uma empresa privada que não tem certidão negativa de nada? Pô, é muito trabalho, muito apoio lá da reitoria. E é o tempo todo alguém querendo fechar o campus. O tempo todo. É pandemia, é chuva de granizo, é leilão. Não foi a única vez que esse prédio foi para leilão. 2 vezes, se eu não me engano, antes dessa última. E aí, num momento específico, um dia, numa quinta-feira, estava chovendo pra caramba, num frio danado, eu fui procurado aqui pelo ex-deputado Alex Canziani, ele falou: Padilha, vamos construir o campus? Eu falei: cara, vamos. Eu falei: você tem 50 milhões de reais, a gente constrói aquele projeto anterior. Ele falou: vamos fazer um negócio pé no chão, um negócio mais realista. E aí foi quando a gente consegue a doação do projeto do Instituto Federal que foi construído em Londrina. Tem o Instituto e a UTFPR também. Foi a que levou. UTFPR cedeu o projeto para o IF e o IF construiu. Sim. Um prédio na época que custou 8 milhões e meio de reais. Terminou agora, né, o prédio do IF. Meu irmão estuda lá em Londrina, né? Então eu fui lá, era exatamente aquele projeto para construir aquilo lá em cima.
Mas o que acontece? Da pandemia para frente, os valores triplicaram, quadruplicaram de preço. Então, aquele projeto inicial que era de 8 milhões e meio, foi para 25, 30 milhões. Nós tínhamos uma promessa de recurso de um valor de 6 milhões mais 6. Só que e aí? Não dá para construir um prédio que é de 2 andares, só constrói 2, depois a gente termina o resto. Aí foi quando eu voltei para trás, falei, gente, vamos parar com esse negócio de fazer prédio alto. Nós temos um terreno de 10 alqueires, vamos fazer um barracãozão de frango. Né? Um andar só, acabou. Aí levei essa ideia para o professor Ricardo. O professor Ricardo falou, beleza, toca, fala com o pessoal do plano diretor, o professor Paulo Pacheco, que é arquiteto. E aí começou a tomar forma isso aí, porque ao mesmo tempo que eu motivei a universidade para buscar um projeto para construir, eu falei com a prefeitura e a prefeitura na hora conseguiu também o projeto para fazer estrada. Então o governo do estado deu 8 milhões de reais, deu não, né, lógico, prometeu, ele já fez o convênio para construir a estrada do campus, porque tem que ter o acesso, e a gente caminhou em paralelo com o projeto da construção do campus. Bom, nem te falo tanto de trabalho que dá para fazer isso. Né? Precisaria de uns 5 dias de podcast para conseguir explicar tudo. E umas 3 psicólogas em volta de mim para eu começar a chorar ou me descabelar. Mas assim, deu muito trabalho, muita gente ajudou, né? Muita coisa aconteceu. E 2 semanas atrás, na sexta-feira, eu consegui entregar o projeto final para a Secretaria de Educação, que é o projeto do campus. Né, que é a construção dos 2 primeiros blocos, que ele saiu daquele dinheiro inicial que era 12 milhões de reais, só vindo do governo do estado, para um projeto agora de 25 milhões e 900 mil, que a primeira fase é muito grande, nosso terreno é gigantesco. É muito grande. Então tem que fazer todo um trabalho de implantação, de movimentação de terra, uma infraestrutura muito grande. E a segunda fase a gente já tem uma sinalização de mais 24 milhões de reais para começar ano que vem. Né? Então a gente tem os 25 milhões e 900 agora. E para o ano que vem? Para começar, a obra, lógico que não vai ser uma obra que começa em janeiro, né? Tem a licitação, é uma licitação diferente que a gente vai fazer. Só que em paralelo eu já estou trabalhando com a segunda fase do projeto, que é começar o projeto da segunda etapa, junto com a universidade, para que a gente também já faça um convênio para o ano que vem, já começar essa segunda etapa, porque o que vai construir é uma parte que é do lado esquerdo e a gente vai depois construir do lado direito, que aí é o campus inteiro. Qual que é o desafio? Tocar essa obra. Tem que tocar a obra. Não dá para dormir. Assim, todo dia é uma coisa diferente. Na fase de projeto, na fase de obra, tem que estar o dia inteiro. Em cima ali, sempre olhando. Então, é um desafio, né? Eu tenho mais um ano de gestão. Isso não é uma obra que se termina em um ano. Isso é uma obra que vai para 2 ou 3 anos. É muito grande. Né? Tanto é que são 2 fases. Eu nem entro no mérito para 2025, porque ainda tem 2024, vai ter eleição para a direção aqui do campus. Né? Lógico, eu tenho vontade de continuar para entregar o que eu comecei, mas não vou falar aqui, porque senão o pessoal vai falar que eu estou fazendo politicagem e esse não é o objetivo. Mas o desafio é terminar o que foi começado. Com certeza. Terminar o que foi começado e ainda tocar isso aqui, porque isso aqui não morre. Só porque está fazendo lá, aqui não... Fazendo lá não, porque os alunos estão aqui, eles têm que continuar estudando, os problemas continuam os mesmos, né? Então tem a construção do campus, tem a batalha pelas vagas de professores, de técnico, que falta ainda. Então tudo isso acontece em paralelo. E tudo vem na sua cabeça. E tudo vem na cabeça da direção do campus. Né? A vantagem que nós temos aqui dentro do campus de Jandaia é que é um grupo muito unido. Embora existam divergências
políticas, não de política partidária, mas de política universitária, né? De formato de gestão, de como se faz gestão, mas é um grupo muito unido, muito coeso, e todo mundo tem uma mira lá no final. Um objetivo, né? Todo mundo que é o campus final. Sim. Que é fazer isso aqui ser uma referência na região, como é a sua missão de vir para o interior. Então, assim, qualquer pessoa que tu pegar isso aqui, eu tenho certeza que vai ter um trabalho muito bem feito. Mas vai ter que perder som. Não vai ser fácil. Você noites não dormidas, né? Assim, eu já ia falar, né? Perguntar a respeito dos planos do ano que vem, né? Você já adiantou em relação a toda essa construção do campus, né? Tudo que permeia o âmbito do campus, né? E independente, né, da construção e tudo, quais são os outros planos, né, para o ano que vem? E a eleição também é em dezembro, né, no final do ano? Se não me engano é novembro. Novembro, né? Junto com a da reitoria, né? Então, quais são os planos, né, pro ano que vem, né, junto com essa construção do campus, né, essa idealização? 2024 vai ser um ano bem estratégico, né? A gente tem um ano que é retomado os investimentos na universidade pública. Sim. A gente já está sentindo isso, mas esse ano é um ano de ajuste ainda. A gente enxerga que é um ano de ajuste, mas as sinalizações que o governo dá é de retomada nos investimentos. Então a gente tem um ano que vai ser muito próspero para investimento dentro da universidade. A gente espera que o MEC cumpra com o pacto que ele fez lá em 2013, que é de vagas de professores, vagas de técnico. A gente tem o dinheiro do orçamento que vai vir para a construção e também tem o que a gente está querendo como campus, né? A falta de alunos não é só aqui. É geral, inteiro, né? É geral, todo lugar falta. Mas a gente está querendo, uma das coisas que eu já estou começando a movimentar esse ano é como que a gente conversa com a comunidade externa e aonde que a gente conversa para captar mais alunos. Então a gente cria agora um curso novo que começa em 2024, que é o curso de Inteligência Artificial em Direito de Software. Esse curso a gente acredita que vai ser uma grande vitrine do campus, né? Com certeza. O IA é o que está na moda hoje em dia. Então é um mercado muito promissor. É um mercado promissor. As pessoas começam a olhar mais para a gente. Mas a gente também não pode esquecer dos cursos que tem aqui. Então a gente tem que começar a pensar antes de falar, vou mudar um curso, vou mudar o curso A para curso B para ver se resolve alguma coisa. Não. Vamos tentar olhar do ponto de vista estratégico de como que a gente, ou aonde que a gente tem que ir para trazer esses alunos para cá. Que isso aí é o nosso, tem que fortalecer isso aí. Tem que correr atrás desses alunos. Vamos imaginar o seguinte, já conversei com várias coordenações de curso, com todas na verdade. Aonde que é o ponto focal, por exemplo, da engenharia agrícola? O ponto focal da engenharia agrícola é nos colégios técnicos, que tem técnico agrícola, técnico pecuário, nos colégios agrícolas. Sim. Aonde que é o ponto focal dos cursos da engenharia de produção, por exemplo? É onde tem técnico em administração, até contabilidade, não sei o quê. Então a gente tem que começar a fazer essa estratégia de divulgação focal para trazer mais alunos. Focar no público-alvo, né? Focar no público-alvo e também usar o projeto que nós construímos, que inicialmente era o gatilho para a construção do campus, porque o governo do estado vai investir 12 milhões de reais. A gente tem que devolver alguma coisa para o governo do estado. Que o estadual não pode investir no federal, a não ser que a gente devolva alguma coisa. A devolutiva do campus as escolas de Jandaia do Sul, do ensino médio, elas terão aula dentro do campus. Então, física, química, matemática, empreendedorismo, meio ambiente, robótica, tudo que envolva laboratório não vai ser feito na escola, vai ser feito aqui dentro do campus. Então vai ter um aluno do primeiro ano do ensino médio que vai estar vindo aqui toda semana, do segundo ano do ensino médio toda semana, do terceiro ano do ensino médio toda semana, e a gente vai acompanhar esses alunos ao longo de todo o seu ensino médio. Então vai ser fácil não, né? Mas vai estar mais fácil de convencer esse aluno a
vir para o campus. Esse vai ser um desafio imenso. Né? Como que a gente, dentro de uma estrutura universitária, a gente tem um jeito de trabalhar. A gente vai estar trabalhando com agora alunos do ensino médio e convivendo em uma sinergia, tem que ter sinergia, tem que ter boa vizinhança com essa molecada que vai estar vindo aqui. Mas é um desafio que vai ser uma referência, eu acredito, na forma como a universidade atua com a educação. E a chave disso aí são os cursos de licenciatura. Sim. Que nós temos no campus. Física, matemática e química. Então, com isso, a gente espera também fortalecer demais as licenciaturas. Hoje, a licenciatura em Ciências Exatas, ela tem uma baixa procura, por que tem baixa procura? Porque ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor de ensino médio. Mas tem gente que tem vocação. Então, o que a gente tem que fazer vamos tentar convencer essas pessoas que o magistério, a docência, lá no ensino médio que pode transformar. E tem um outro ponto que é transporte. Muita gente não mora aqui em Jandaia. Tem gente que mora em Mandaguari, tem gente que mora em Caloré, em Borrasópolis. Só que não tem transporte. E o movimento que a gente está fazendo agora, né, que está sendo encabeçado pelo próprio Gasoli, junto com a Integre, com a reitoria, é o quê? Criar um intercamp, como tem em Curitiba, como tem no setor litoral, em Matinhos, que é o intercamp na nossa região. Então a gente está brigando agora, dentro da reitoria, para que a gente compre um ônibus grande, de linha, para que ele faça esse transporte desses alunos. Então você vai vir uma linha, Mandaguari, Jandaia, Apucarana, Borrasópolis, Caloré, não sei o que e tal, com alguns horários específicos para que esses alunos que venham até o campus cedo, ele tenha como voltar para casa dele na hora do almoço, e aquele cara que está lá vem para cá e assim por diante nesses horários. Quando terminar a aula à tarde, quando terminar a aula à noite. Acabou. Né? Então eu acho que isso é uma estratégia grande também, né, que eu acho que pode trazer mais alunos. Então assim, ano que vem, muitos desafios, e lá no final do ano a gente tem que pensar em eleição. Sim. Não tem jeito. Né? Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr porque é um processo que vai ocorrer. Sim. Né? Todos sabem que eu já me coloquei como à disposição. Né? Quem vai escolher não sou eu, quem vai escolher é a própria comunidade do campus. Né? Eu e o Gasoli continuamos juntos nessa aí. E vamos ver. Eu acho que se o pessoal entender que a gente deve continuar o que a gente está fazendo, beleza. Se não, desejo sorte para quem entrar, né? E lógico que precisar da minha ajuda também, não vou dar as costas para o campus, de jeito nenhum, porque também depende disso aqui para viver. Mas eu tenho certeza que eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui dentro, muita coisa, e não dá tempo de fazer em um ano. Só do pouquinho que você falou aqui, né? A gente já vê que são projetos realmente para 2, 3, 4 anos. Sim. Porque são coisas grandiosas, mas que vão ter retorno para o campus, né? De qualquer maneira. Que tudo que acho que a comunidade geral aqui universitária faz é para retornar para o campus, né? Porque é onde a gente está aqui ganhando o nosso conhecimento, né? A nossa formação. Então a gente sempre tenta transmitir também de alguma maneira, né? Sim. Bom, e é o que eu falei, eu converso muito com o meu ex-orientador. Meu ex-orientador, quando eu vim aqui para Jandaia, eu conversei com ele, ele já foi reitor, trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu falei, Beto, cara, e aí? Vale a pena? Eu estudei pra caramba, cara, vou cair num lugar que não tem nada. Ele falou assim, depende. Se você quiser virar um pesquisador atrás de uma escrivaninha, não vale a pena. Mas se você quiser fazer alguma coisa de importante para uma comunidade, aí vale muito a pena. Então assim, quando eu entro lá de novo, não dá para esperar campus ficar pronto porque as coisas estão acontecendo. O meu grande objetivo no passado foi, vamos resolver o problema dos que estão aqui. Sim. Falta de gabinete de professor, aluno, falta de laboratório para os alunos, falta de estrutura para pesquisa. Beleza, check. Foi feito, ou pelo menos parcial. Né? Eu acho que falta professor por tanto de espaço que nós temos aqui no campus hoje.
né? A gente tem muito lugar que fica fechado, porque é usado só para aula. Segunda coisa, projeto do campus, dinheiro, previsão de futuro de construção, tá aí, vai acontecer, não tem volta mais. Já foi. Agora já foi e tem que acabar, porque não é só a gente que quer, tem muita gente grande que quer. O governador que está investindo é daqui de Jandaia. Sim. Né? A gente vai estar usando o recurso do governo federal do PAC. Então, tem que acontecer e a comunidade de Jandaia espera muito em nós mesmo, comunidade interna do campus também esperamos. Segundo ponto, tirando além da infraestrutura, é aluno. Tem que resolver o problema do aluno, tem que ter aluno. Sim. E como a gente vai atrás de aluno, vai atrás do lugar onde o aluno está e também dá um pouco mais de possibilidade para esse aluno, que seria a questão do transporte. Moradia estudantil já é uma pergunta muito difícil, é difícil de falar em moradia estudantil. O próprio reitor já falou disso aí. E o terceiro ponto, né, que é terminar o que foi começado. Não dá para ser igual a obra pública que começa e não acaba nunca. Então, assim, a minha ideia é fechar um ciclo. Então, melhorou o interno, melhorou o externo, trazemos mais alunos, cursos, professor, fechou? Beleza, aí minha missão está cumprida. Aí eu vou ter tranquilidade só para fazer pesquisa e extensão. Mas isso é muito importante, você iniciar e terminar um ciclo, né? Exatamente. Bom, já caminhando para o final do podcast aqui, conversa muito boa, muito produtiva. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que tem vontade de conhecer o campus, tem vontade de vir estudar aqui, e para o pessoal que já estuda aqui também. Bom, gente, o campus de Jandaia, ele não é feito só de paredes, né? Ele é feito de pessoas e de muita coisa boa que a gente desenvolve aqui, né? A gente tem muita coisa para oferecer. Eu sempre falo que nossos cursos eles saem desde o campo até a sala de aula. Engenharia agrícola, lá na produção, alimentos, processamento, a produção na logística, na transformação e a educação que é fundamental. Tudo isso a gente pode oferecer para quem quiser vir aqui. Não precisa vir aqui só para fazer faculdade, para fazer um curso de graduação. A população está aberta para vir aqui, né? Sim. Para o pessoal do campus que está aqui hoje, aproveita. Olha, a abertura que os alunos do campus de Jandaia têm para estudar e a abertura que tem com o professor, com o técnico, utilização de estrutura e o que a gente quer oferecer, não tem outro lugar. Lá em Curitiba a porta não está aberta. Não está. O professor, Curitiba, qualquer lugar você vai grande. O professor tem que ter hora marcada. Aqui você encontra o professor ali na frente tomando um café. Então, assim, aproveita ao máximo. Vocês que estão aqui, vocês estão vendo, né? O projeto de vocês é algo que mostra o que é a oportunidade que a universidade dá. E, na verdade, vocês que trouxeram essa ideia, né? Olha aqui, ó, pô, os talentos, né? Talento de entrevistador, talento das meninas que está aqui, né, cuidando de tudo, da edição de vídeo e gravação, e fora todos os outros projetos. E você não faz só isso aqui, né? Você trabalha na iniciação científica lá com o professor Fábio. Sim. Já conhece o lugar onde vai ser implantado o campus. Então, assim, aproveitem isso aqui, né? A gente trabalha, a gente perde o sono. Tem professor que se desloca de Maringá para cá todo dia, pega um trânsito desgraçado, vai e volta, é acidente na estrada. Então, obra da trincheira. Obra da trincheira, né? A professora Bárbara foi atropelada por um caminhão quase do dia lá no... Então, assim, aproveita. A gente faz um esforço gigantesco para tentar trazer o que é de melhor. E se a gente não está entregando o que é de melhor, também cobra. Tá? Eu sempre falo para os alunos, tem que cobrar. Lógico, com respeito, mas tem que cobrar. Pede. Se não der, não deu. Mas a gente corre atrás. Não, a gente não tem bola de cristal também para adivinhar, né? Mas a gente sempre tenta buscar o melhor e fazer o melhor para essa comunidade aqui. Que eu falei outro dia, né, lá no Conselho Universitário,
quando foi fazer a aprovação do curso de inteligência artificial. Eu falo que ali foi o meu batismo em conselhos universitários, porque é uma expectativa de todo mundo, o curso de IA, a licenciatura em computação havia suspenso o vestibular, o curso de IA começar em 2024, e lá no meio do debate, uma professora, que é uma conselheira, vice-diretora de um grande setor, ela falou, vou pedir vistas do processo. Se ela pede vista, o curso não ia sair, porque tinha que ser aprovado. Não dá porque falta professor, não sei o quê. Eu falei, mas como assim falta professor? A gente tem professor, se a gente se propôs a criar o curso, é porque a gente tem estrutura, a gente tem professor, a gente tem tudo. Não, mas veja bem, não sei o quê. Bom, foi 2 horas de discussão. E eu falei, olha, professora, o povo de Jandaia é brabo. O pessoal ali é brabo, a gente mete a cara, a gente enfrenta, a gente toma porrada, mas a gente faz as coisas acontecer. A turma aqui é tudo nova, molecada nova, os professores são novos, os técnicos são novos, tudo muito gás. E muito apoio dos alunos também, que é o nosso maior objetivo aqui. E aí ela veio e depois me chamou no canto e falou, Padilha, não é pessoal com você, mas eu acho que vocês perderam a oportunidade de fechar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, não, meu curso de Direito, a gente tem 150 professores. Vocês estão querendo abrir um curso novo com 10. Eu falei assim, então, vocês têm um curso com 100 anos de idade. Nós não, nós estamos começando. Eu falei, e outra, 10 é suficiente. Está mais que suficiente. Eu falei, lá a gente não foge da raia. Eu falei, lá todo mundo dá aula, todo mundo briga e tal. E aí, falei, não, o povo de lá, o povo do interior, a gente é brabo mesmo. O pessoal enfrenta. É, lógico. E quando você é moldado nesse ambiente que tá todo mundo querendo olhar e falar, vai fechar, porque, pô, você sempre fica cada vez mais forte. Com certeza, né? Você vai contra as expectativas e você prova para os outros que não é bem assim que todo mundo estava pensando, né? Exatamente. Você supera, sempre. E a gente vê esses projetos maravilhosos que saem daqui. A gente agradece muito. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço muito ao Padilha que veio aqui, cedeu o horário dele. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.